Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que esté todo bien, todo ok. Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de la pancreatites. Vamos a charlar em primeiro momento de pancreatites aguda, depois de la pancreatites crônica. Fundamentalmente, vamos a entender alguns princípios básicos e depois vamos a ingressar em lo mais fundamental de la pancreatites. E também saber como diferenciar se é uma pancreatites leve, se é uma grave ou se é uma pancreatites crônica. Bueno, vamos a compartilhar pantalla, power, não sei como prefieran, pero vamos a compartilhar o power e aí vamos a empezar com nossa classe de pancreatites. É uma classe, em minha opinião, que é bem sencilla. Sí, en mi opinión es bien sencillo la forma que conseguí organizar eso para dejar bien sencillo. Entonces, es resumido, pero es bien completo, ¿sí? Solamente lo más importante vamos a ver hoy. Pancreatites fue pregunta de mi oral, o sea, me preguntaron en mi final pancreatites, entonces después yo voy a decir dónde me preguntó y qué más se pregunta en los orales, en los finales, todo eso. Pero básicamente, pancreatites, quando nós hablamos a respeito de pancreatites, temos que, antes de todo, déjame ver só se estou gravando, se o áudio está todo ok, então seguimos. Lo primeiro que devemos saber de pancreatites é que é o pâncreas, que hace o pâncreas, onde vive e que hace. Sí, basicamente isso. O pâncreas é uma glândula, temos que nos acordar que é uma glândula tanto exócrina quanto endócrina. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Endócrina es, por ejemplo, si nosotros nos acordamos que endócrino secreta insulina, por ejemplo. Y exócrino sería la amilasa, la lipasa, que son enzimas que van al tracto digestivo, o sea, van al estómago, a la segunda porción del duodeno, fundamentalmente segunda porción del duodeno, son enzimas que hacen con que facilite la degradación, ¿cómo puedo decir? La emulsificación, también hace con que facilite a degradação de processos gigantescos, ou seja, de macromoléculas a micromoléculas, para que nós podamos absorver esse nutriente, essa enzima, todo isso, essa proteína. Pero basicamente, então, o pâncreas é uma glândula que tem função exócrina e endócrina. Generalmente, mide de 15 a 25 centímetros e pesa aproximadamente 150 hasta 200 gramos. Quando falamos de pâncreas, por sua quantidade de funções, parece que é gigantesco o pâncreas, mas não, é muito chiquito. O pâncreas se localiza por detrás do estômago e uma coisa muito importante, está no retroperitoneu e outra coisa mais importante é que, además de termos pâncreas exócrino e endócrino, é importante na anatomia saber que o pâncreas está dividido em três regiões: cabeça, corpo e cola. É importante saber todo isso. Não perguntam no exame, pero é importante só que nós hacemos um repasito, que é o pâncreas, que hace o pâncreas, onde vive, para nós ingressar no tema de pancreatites. Então, pâncreas, glândula exócrina e endócrina. Qual é sua função endócrina? Células alfa secretam glucagon, células beta, insulina, células gama, somatostatina, e as células P ou células F são secretados os polipépticos pancreáticos. Bueno, e o pâncreas exócrino, déjame ver se tenho acá, não tenho, pero basicamente o pâncreas exócrino é o que eu disse antes, que é a respeito de los processos metabólicos, processos de destruição de macromoléculas a micromoléculas. Quais são as enzimas? Amilasa, lipasa e tripsina, fundamentalmente. Amilasa degrada hidratos de carbono, lipasa, como seu próprio nome diz, degrada lípidos, e tripsina, temos que fazer pouquinho de esforço porque a tripsina vai degradar as proteínas. Por isso que quando nós temos uma pancreatites, que é uma inflamação do pâncreas, todas essas enzimas, fundamentalmente amilasa, lipasa e tripsina, vão generar a degradação desse pâncreas. Porque, somente acordando, o pâncreas é como qualquer outro tecido, tem glucosa, tem lípidos e tem proteínas. Então,
todas essas enzimas que ele mesmo produz, em la pancreatitis nós vamos ter uma autodigestão desse pâncreas por suas próprias enzimas. Bueno, entonces, introducido o que é pâncreas, agora vamos lá, pancreatites. E pancreatites não é difícil, é bem sencillo. Se vamos agarrar uma botella de água, sentar o culo na silla e vamos a full. Pancreatites é muito sencillo. ¿Por quê? Fundamentalmente porque pancreatitis nós vamos definir a partir de seu tempo e sua evolução. Bueno, de tempo nós temos a pancreatitis aguda e crônica. Muito sencillo. E a evolução de la pancreatitis, temos uma pancreatitis aguda leve ou uma pancreatitis aguda necrohemorrágica. Qual é o ponto? Por que é sencillo? Porque se nós miramos, como está acá esse gráficocito acá que eu puse, facilita muito de organizar na cabeça. Então, pancreatitis é uma inflamação do pâncreas devido a uma necrose enzimática, ou seja, suas próprias enzimas degrada, destrui esse pâncreas. E isso é o que nós vamos estudar hoje, a pancreatitis. Então, acordando que temos a aguda e a crônica, e a aguda temos a leve ou até mesmo a necrohemorrágica. Bueno, vamos agora a alguns conceitos que generalmente não é que se perguntam no exame, mas nós temos que sí ou sí aprender. Não são difíceis, são bem fáceis, temos que aprender para seguir com a classe. Pancreatitis aguda, que é a inflamação do pâncreas de maneira aguda, ou seja, um processo inflamatório agudo do pâncreas. Pancreatitis aguda, então, temos a leve e a grave. Qual é a diferença? A leve é a mais frequente, acuérdense isso, porque suele ser pergunta. A leve é a mais frequente e generalmente não dá uma disfunção multiorgânica, e a grave, sí ou sí, dá uma disfunção multiorgânica, obviamente, não é sí ou sí, é que a vezes dá uma disfunção aguda, disfunção multiorgânica muito grave, pero generalmente a pancreatitis aguda grave, ou pode ser chamada também de necrohemorrágica, nós vamos ter um porcentaje menor de los pacientes, ou seja, é um pouco menos frequente que a aguda leve, pero é muito mais grave. A morbimortalidade dessa enfermidade ronda os 15 a 50%. Então, é muito importante que nós tenhamos uma ideia de que as leves são as mais frequentes e as graves são um pouquinho menos frequentes, 10, 15, 20%, pero existem. Bueno, então, pancreatitis aguda, então temos a leve e a necrohemorrágica, ou a aguda grave. Sepsis pancreática, que é sepsis? É todas as formas infecciosas da pancreatitis aguda grave. Ou seja, quando nós temos uma pancreatitis, temos degradação, necrosis. Essa necrosis facilita com que os gérmenes que estão passando aí generalmente por via hematógena, essa infecção, estão passando aí por la via hematógena, ou seja, por la sangre, por los vasos, generalmente esses gérmenes migram desde os vasos hasta essa necrosis para se nutrir, para proliferar-se. Então, por isso que se suele acompanhar, quando temos uma degradação do pâncreas mais de 30%, suele ser acompanhada de infecção. E tudo isso vai generar uma sepsis. Qual é o ponto para acordar? Nós vamos ver depois que temos uma classificação que é chamada la Baltasar. E generalmente, o que se suele perguntar de Baltasar é quando nós vamos fazer antibiótico profilaxis. Ou seja, quando vamos dar profilaxis antibiótica para aquele paciente com pancreatitis aguda grave não evoluciona na sepsis. E nós vamos dar antibiótico quando o paciente tem mais de 30% do pâncreas afetado. Mas depois nós vamos ver isso. Por agora, vamos nos fijar acá. Bueno, pancreatitis, sepsis pancreática já hablamos, e pancreatitis crônica é uma inflamação crônica do pâncreas. Qual é a epidemiologia? Generalmente afeta 5 a 15 a 25 pacientes cada 100.000 habitantes, elevada morbimortalidade, como já falamos, e 80 a 90% evoluciona de forma benigna, e solamente 10 a 20% necrohemorrágica. Tudo isso já havíamos dicho. Então, o mais importante é saber que dentro da pancreatitis aguda temos uma leve, que é a mais frequente, mais tranqui, não causa disfunção multiorgânica, e a grave generalmente tem uma elevada afectação multiorgânica. Então, temos que prender muito o ojo nessa pancreatitis. Pancreatitis não é difícil. Se nós nos podemos pensar e resumir e deixar mais tranqui, queda muito mais fácil.
Entonces, lo más importante acá es saber diferenciar, que tenemos dos, obviamente una leve y una grave, y también tenemos que saber algunas causas. Dentre todas, la causa más frecuente es la litiasis biliar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una litiasis biliar, fundamentalmente son litos muy pequeños, los que pueden pasar por, hasta el colédoco, llegar en el colédoco, son muy pequeños, generalmente son litos menores de 0,5 milímetros, o sea, son muy chiquitos, y son esos hijos de no sé qué palabra quieren, pero son esos litos bien chiquitos que van a impactar acá en la ampolla de váter, que es justamente donde tenemos el colédoco y tenemos el conducto de Wilson, que hacen una anastomosis y van a desembocar en la ampolla de váter. ¿Cuál es el punto? Esa piedrita que está acá guardadita, después que el paciente come, hay contracción de la vesícula, hace con que descenda el lito y entonces el lito llega acá e impacta. ¿Cuál es el punto? Si el lito, gente, vamos só mirar acá, si el lito impacta, si el lito hace una impactación acá, no deja pasar las enzimas del páncreas, amilasa, lipasa y tripsina. ¿Qué pasa con esas enzimas? Tiene un flujo retrógrado hacia el páncreas, no permite su pasaje para el duodeno, o sea, el intestino, y entonces, cuando tenemos un flujo retrógrado de esas enzimas, hay una autodigestión del páncreas, porque esas enzimas no están inactivas dentro del páncreas y solo activan cuando llegan al duodeno, pero en ese caso no. En ese caso, como las enzimas no salen, no pasan, acá vamos a tener un reflujo de enzimas, quedan ahí dentro del páncreas, ¿sí? Y lo que va a pasar es lo siguiente, tenemos una activación adentro del páncreas de esas enzimas con la degradación del páncreas. Entonces, eso es la pancreatitis aguda ilustrada y hablada de acuerdo a la principal causa, que es la litiasis biliar. Bueno, entonces las causas, solo para no perdernos, y generalmente es causas, ¿sí? La primera causa, la más importante, es la litiasis biliar, esa sí o sí no puede faltar. Después, la segunda causa más frecuente es la alcohólica, ¿sí? Generalmente, acuérdense que los litos, antes de pasar, son litos bien chiquitos, ¿sí? Impactan en la ampolla de váter. Bueno, la alcohólica generalmente está asociada a pacientes que tomam mais de 90 gramos de álcool puro, ¿sí? Por dia. Não é 90 gramos de dos doses de vodka, é 90 gramos de álcool. Ou seja, se uma vodka temos 50% de álcool, temos que tomar por lo menos 200, 250 por dia para poder generar pancreatitis aguda. Então, ojo nisso. Pancreatitis aguda pode ser causada, e é a segunda causa mais frequente, la alcoólica. Depois temos outras causas, ¿sí? Que acá vamos a entrar. Por exemplo, hipertrigliceridemia suele ser pergunta de escrito, ¿sí? Generalmente uma hipertrigliceridemia pode ser com que haja uma pancreatitis aguda. Fármacos, isso anotem, porque generalmente é pergunta essa porqueria. Quais são os fármacos que podem causar pancreatitis aguda? Fundamentalmente, la trimethoprim-sulfa, ou seja, las sulfonamidas, furosemida pode causar, azathioprina também, el ácido valproico, sí, puede causar didanosina y teníamos una tetraciclinas. Pero fundamentalmente la furosemida, tetraciclina, sulfonamidas y ácido valproico, sí o sí no se puede olvidar, porque muchas de las veces ellos dan un caso clínico ahí diciendo que el paciente toma furosemida a largo plazo, todo eso. Entonces, ojo con esas medicaciones, con esos fármacos, porque puede ser que pregunte en el escrito. Entonces, las causas básicamente están relacionadas a tóxico-metabólicas, tóxico obviamente entraría todos los fármacos, metabólicas, el paciente alcohol, hipertrigliceridemia, hipercalcemia también, ojo en eso, también ya fue pregunta de examen, hipercalcemia entra, y los fármacos, obviamente. Después, mecânicas. ¿Qué son mecânicas? Son cosas que atrapan el conducto de Wilson en alguna porción, generalmente en la porción final, y entonces evitan con que tengamos una salida de las enzimas hacia el duodeno. Entonces, por ejemplo,
Pâncreas, traumatismos pueden causar obstrucción de la papilla, obstrucción del conducto biliar pancreático por un tumor, ¿sí? Eso puede generar una obstrucción a ese nivel acá, pero que no estoy con el láser, a ese nivel de la ampolla de Vater, y entonces causa un flujo retrógrado, activación enzimática dentro del páncreas y se va el páncreas a la mierda. Y otras causas que generalmente también se pregunta, ¿sí? Son la isquemia, infección, la pós-colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, esa y autoinmune, son las principales causas. Pero colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, sí o sí no podemos olvidar esa mierda, porque muchas de las veces el paciente va a hacer una colangiopancreatografia retrógrada endoscópica con inyección del contraste y entonces eso puede irritar al páncreas y puede dar una pancreatitis aguda. Sí, es bien así. Inyecta el páncreas porque la colangiopancreatografia retrógrada endoscópica se entra con una veda, como si fuera una veda, ¿sí? Con una camarita, todo. Y ahí van a la ampolla de Vater y acá adentro instilan, dando un pulso de contraste. Y entonces tiene toda el páncreas, tiene todas las vías biliares. Y también cuando tenemos, por ejemplo, un lito impactado acá en la vía que está causando una coledocolitíasis, tenemos que también hacer la pancreatografía retrógrada endoscópica, tanto diagnóstica como terapéutica. Entonces, puede irritar el páncreas y puede dar una pancreatitis. Entonces, que nosotros no podemos olvidar que la causa más frecuente, 80%, 85%, es litiasis biliar. Los litos son pequeños, impactan en la ampolla de Vater, a nivel de más o menos ahí. Otra cosita, alcohólica, no se puede olvidar. Hipertrigliceridemia, hipercalcemia, los fármacos, no se puede olvidar. Causas como colangiopancreatografia retrógrada endoscópica também não se puede olvidar. E basicamente são essas as mais importantes, que seguramente se nós sabemos todas essas, não vamos passar mal no exame. Isso puse por conta da hipertrigliceridemia, que pode formar, obviamente, placas de ateroma. Não é muita coisa, gente. Pancreatitis aguda é um tema bem sencillo, é solamente pensar, por suerte, se pode razonar, ¿sí? Tercera, ela não é tão difícil, o tema é que é muito conteúdo em pouco tempo, então, vamos a full que se pode. Qual é a fisiopatologia? Já hablamos, pero vamos repassar. Por exemplo, se temos um cálculo impactado na ampolla de Vater aí, nosotros lo que va a pasar es lo siguiente: flujo retrógrado de enzimas, como ya hablamos, empieza a destrucción proteolítica primero, o sea, destruye primero las proteínas del páncreas. Con esa degradación de proteínas, vamos a tener una necrosis de los vasos sanguíneos y eso es que va a generar la hemorragia. Después, por la lipasa, eso es tripsina, por la lipasa tenemos degeneración de la grasa del páncreas. Por último, tenemos la reacción inflamatoria desencadenada por todo lo anterior. Entonces, primero tenemos degradación proteolítica que hace con que el paciente sangre, después tenemos una degradación de la grasa y eso va a generar una reacción inflamatoria o reacción inflamatoria pancreática y eso puede desencadenar una CIRS. ¿Qué es CIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si nosotros tenemos una CIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y el paciente no mejora, no tratamos a ese paciente, acuérdense que puede evolucionar. ¿Y evoluciona para qué? Casi la muerte, pero obviamente, como la mayoría debe, no va a la muerte, pero evoluciona un shock distributivo. Acuérdense que la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica dá um choque distributivo, que quando temos vasodilatação periférica, isso vimos em cardio. Depois, síndrome de distresse respiratório agudo, insuficiência renal, insuficiência CID, que é coagulação intravascular disseminada, úlceras por estresse, disfunção hepática e sistema nervoso central. Pero qual é o mais importante acá? Fisiopatologicamente falando, obstrução mecânica ou por alguma outra causa, ativação enzimática dentro do pâncreas, autodigestão do pâncreas. Isso é o que ocorre. Se empieza uma autodigestão do pâncreas. Acordando que os pacientes têm choque distributivo, muito importante, por conta da inflamação sistêmica. Clínica. Então, temos pancreatites. Nosso paciente, então, definimos já a enfermidade, sabemos que
cómo es la fisiopatología. Ahora vamos para la clínica. ¿Cómo que nosotros en el hospital vamos a estar ahí sentados o hasta mismo durmiendo? ¿Cómo que el paciente va a llegar? Principalmente, el paciente generalmente llega con mucho dolor. El dolor de la pancreatitis es un dolor de mierda, que generalmente es bien, gracias a Dios, es un dolor bien característico. ¿Y cómo es ese dolor? Y ese dolor generalmente se pregunta. El dolor generalmente es en el abdomen superior, o sea, en esa región acá del hipocondrio derecho a el hipocondrio izquierdo. Obviamente que la pancreatitis tiene una característica que duele como si fuera en banda, ¿sí? Generalmente los casos clínicos, ellos dicen que el paciente refiere un dolor abdominal en el tercio superior en banda. ¿Qué quiere decir? O hasta mismo refieren que como si tuviera atravesado una lanza de fuera a fuera, o sea, desde el hipocondrio izquierdo hacia el derecho o del derecho hacia el izquierdo. Entonces, es bien característico el dolor abdominal y duele mucho. Generalmente, entonces, es un dolor que se refiere en banda en el tercio superior del abdomen o se puede referir también como si una lanza estuviera atravesando de fuera a fuera. Básicamente así, ese dolor es bien característico. ¿Qué nosotros tenemos que acordar cuando viene un paciente con vómitos? Presten atención acá. Vómitos y ese dolor característico. Tenemos que preguntar mucho respecto de los antecedentes. Se tuvo já uma vez cólicos biliares, se nunca retirou isso na cirurgia de vesícula, sacou a vesícula, por exemplo. Se, por exemplo, fuma, se toma álcool, quanto álcool toma, temos que nos acordar sempre de las causas de la pancreatitis. Por isso que é muito importante saber as causas para quando o paciente llegue, nós fazer uma boa anamnesis e aí diagnosticar esse paciente com pancreatitis. Pero basicamente é antecedentes personales, dolor abdominal y vómito. Acá nosotros vamos a tener 70-80% de nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Porque después el diagnóstico va a estar fundamentalmente basado en laboratorio, lipasa y amilasa, y después va a estar con la imagen. Pero principalmente la clínica es el dolor abdominal característico que ya charlamos, e vômitos. Qual é o chamativo acá de los vômitos? É que não cedem. Ou seja, o paciente vomita de novo e vomita mais uma vez e não cede o dolor. Então, o paciente que chegou com dolor abdominal, náuseas, vômitos, inchaço e febre, ojo, porque pode ser uma pancreatitis aguda. Pancreatitis crônica, qual é a diferença? Puse justamente para nós pensar já desde já qual é a diferença de uma pancreatitis crônica. Generalmente, o paciente tem diarreia, perda de peso, vômitos também, são vômitos frequentes, e heces amarillentas, ou seja, mais amarillentas. Sí, basicamente isso. Bueno, antes de passar para essa imagem, sí, vamos a charlar um pouquinho. Paciente vindo com dolor abdominal, vômito, e nós todavia não conseguimos sospechar que é uma pancreatitis. Si el paciente viene con esos dos signos, no podemos dejar pasar desapercibido que es una pancreatitis. ¿Sí? Tenemos el signo de Cullen y de Gray-Turner. ¿Qué son esos signos? Esos signos se dan fundamentalmente cuando el paciente tiene un sangrado retroperitoneal y por cuenta de los ligamentos del abdomen, el sangrado escurre hacia adelante. O sea, el signo de Gray-Turner y de Cullen son básicamente dos signos que se dan por una hemorragia peritoneal, ¿sí? Retroperitoneal. ¿Qué pasa? El signo de Cullen, no sé, signo de Cullen es básicamente cuando tenemos como si fuera una C de Cullen alrededor del ombligo, ¿sí? Así, yo memoricé así. Signo de Cullen, una C alrededor del ombligo. Y Gray-Turner es cuando tenemos sangrado en las fosas ilíacas, tanto derecha quanto izquierda. Si nuestro paciente es hombre, viene con dolor abdominal, vómitos que no cesan el dolor y con esos signos, sí o sí nosotros tenemos que internar ese paciente porque cuando el paciente ya tiene el Cullen y Gray-Turner, probablemente es una pancreatitis necrohemorrágica, o sea, la peor de las peores. Mortalidad elevada y entonces nosotros tenemos que internar y tratar ese paciente, si no, muere. Diagnóstico. Entonces ya hablamos que antecedentes personales, clínica, 80% del diagnóstico, ¿cierto? Correcto. Nosotros vamos a tener que pedir laboratório e imagen para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda.
Então, se nós temos clínica lipasa e amilasa aumentada, que são as enzimas que o pâncreas libera, que aí vai aparecer na sangue, se temos clínica compatível com pancreatites, amilasa e lipasa maior de 3 vezes o valor normal, temos uma provável pancreatites aguda. Pedimos imagem somente para evaluar como está o pâncreas. Qual é a imagem de eleição? Imagem de eleição é TAC, sim, porque o TAC nos vai permitir delimitar bem o pâncreas e ver quanto de área está afetado, porque acuérdense o que falamos antes. O que me vai dizer se eu vou começar com antibiótico ou não ao paciente é se o paciente tem um Baltasar com afectação, com necrosis mais de 30% do pâncreas. Então, diagnóstico são esses 3 pilares. Sem esses 3, nós estamos no horno e não podemos diagnosticar pancreatites aguda. Hoje estou inspirado. Hoje creio que vai sair boa na classe. Diagnóstico, então, clínica, laboratório e imagem. Bueno, depois que nós temos o diagnóstico, por exemplo, um ponto acá que muitas das vezes podem perguntar, como não podem perguntar, pero por las dudas vamos saber o seguinte: qual é a diferença de lipasa e de amilasa? Generalmente a lipasa é mais sensível, sim, e específica do que a amilasa. Se nós temos solamente uma lipasa maior a 3 vezes e uma amilasa que está aí por 2 vezes, 2 vezes e meio, se é pancreatite, porque a lipasa é mais sensível e específica que a lipasa. Qual é o ponto? A amilasa, generalmente, para nós ter uma boa ideia, se é pancreatite, a amilasa, generalmente, quando supera as 5 vezes de seu valor normal, aí sim temos que tomar que provavelmente é uma pancreatite, porque a amilasa, nós temos um valor normal de amilasa que generalmente ronda isso 125 unidades por litro e a lipasa é 160 unidades por litro. Obviamente que depende do laboratório, mas o que se pergunta também são valores normais. Lipasa 160 e amilasa 125 unidades por litro. Acordando que lipasa é mais sensível e mais específico que a amilasa. Bueno, gente. Agora vamos aos fatores pronósticos. O que quer dizer pronóstico? É se o paciente vai sobreviver, que vamos fazer com o paciente, e temos fundamentalmente 4 fatores, sim, pronóstico, 4 tablitas que sim ou sim temos que memorizar. Pero não é difícil. Sim, vou mostrar uma mnemotécnica. Por exemplo, Ransom, há uma mnemotécnica que facilita muito a vida, que é Liegas e Chalal. Já vamos ver bem tranquilo. Pero sim ou sim, acá quero que prenda bastante a atenção, sim, porque isso é pergunta de horário. Quais são os critérios e seus valores? Então, vamos lá, poner a tablita e vamos começar a descrever essa tablita. Pancreatite aguda, então. Critérios de mortalidade e gravidade de Ransom. Generalmente, essa pergunta de exame. Então, nós, quando temos uma tablita assim, já passei o tipo, mas vou passar de novo. Temos que escrever por lo menos 3 a 4 vezes a tablita. Bueno, os critérios de Ransom, basicamente, nós ubicamos o paciente que tem alguma patologia biliar e o paciente que não tem patologia biliar. Ou seja, não é uma pancreatite ocasionada por um lito e é uma pancreatite ocasionada por um lito. Basicamente, assim que vamos dividir nosso paciente. E vamos dividir também nosso paciente ao ingresso e às 48 horas de hospitalização. Essa tablita está recopada, e quero que prestem bastante atenção essa tablita. Tem que utilizar para memorizar os dados, ¿sí? Por exemplo, idade, leucocitose, glucosa, LDH e GOT. Sim ou sim é muito importante ao ingresso e às 48 horas saber. Outra coisita antes que me olvide. O que se pergunta muito é a respeito do cálcio acá. Porque, por exemplo, nós ao ingresso, vamos ver quais são os parâmetros que nós vamos ver. É Liegas, ¿sí? LDH, leucocitos, idade, glucosa e ASAT ou GOT. É a mesma coisa. Isso é a mnemotécnica quando o paciente liega. Que nós devemos mirar? Liegas, LDH, leucocitoses, ¿sí? Idade, glucosa e ASAT, glucemia, seria.
Chalau é a las 48 horas, que é cálcio, hematocrito, albúmina, líquidos, acidosis metabólica, ou seja, está relacionado com o nitrógeno, e oxígeno, ou seja, a pressão de oxígeno. Qual é o ponto? Qual é o ponto? Nós vamos utilizar essa mnemotécnica acá, Liegas e Chalau, nessa tablita. ¿Sí? Al ingresso, Liegas e Chalau. Qual é o ponto mais importante acá de toda a tablita? A las 48 horas, nós teremos que medir uma cosita bem importante, que é o cálcio. O cálcio, se o cálcio desciende menor de 8 miligramos por decilitro, é um ponto muito importante a tomar em conta. Porque o pâncreas, quando se inflama, quando temos uma pancreatite aguda, generalmente la grave, quando o pâncreas se inflama e tem toda essa inflamação, essa gravidade, essa degradação do pâncreas, nós vamos ter a formação de rabones. ¿Sí? Rabones, isso mesmo que escutaste. Vamos ter a formação de rabones. E esses rabones vão a sequestrar o cálcio. E então, isso vai generar um descenso de cálcio, de la calcemia, com uma hipocalcemia, provavelmente. Então, ojo, que generalmente nosotros nos olvidamos del calcio, pero el calcio es secuestrado por cuenta de los rabones que se forman por esa degradación lipolítica de los lípidos, fundamentalmente, y entonces van a secuestrar el calcio y van a disminuir el calcio. Lo restante, esa tablita creo que hay en el repaso, entonces dejo y vamos a mirar otra cosita de esta tablita que es muy importante, que es a respecto de la gravedad. Leve, sem mortalidade, segundo a pontuação de Ranson. Leve, 1 a 3 critérios. Grave, maior de 4 critérios. Qual é a mortalidade? Se tem menos de 3 critérios, 5%. 3 a 4 critérios, 15 a 20% de mortalidade. E 6 a 7 critérios, 100% de mortalidade. Então, ojo nisso também, se pode entrar por aí uma pergunta um pouquinho tramposa. E, bueno, gente, diagnóstico, então, clínica, laboratório e imagem. E temos que fazer o Liegas e Chalau a nosso paciente que sospechamos de pancreatite aguda. Essa é outra classificação, é sistema de classificação de la gravidade a partir de APACHE 2 e APACHE 2O. Generalmente não se pergunta, pongo acá, só para que tenhamos uma ideia, para repassar também, que vai mirar fundamentalmente signos vitais do paciente associado ao laboratório desse paciente, associado também a Glasgow, e nos vai pontuar. ¿Sí? A pontuação acá, generalmente, não se pergunta essa tabla, só pongo porque muito da parte 2 é utilizado em las UTIs, então, só para que tenham uma ideia, que é a parte que suma os signos vitais com o laboratório e Glasgow do paciente para sacar uma pontuação e dizer a gravidade da pancreatite. Essa, sí ou sí, é muito importante, que é a classificação, a escala de Baltasar. Que é Baltasar? Eu não tenho Baltasar sem TAC, ou seja, para eu ter uma ideia de que é o Baltasar, o paciente deve haver hecho por lo menos uma TAC para me delimitar o pâncreas e evaluar qual é a gravidade do pâncreas. Baltasar, então, evalua duas cositas fundamentais, ¿sí? Que é la inflamación, el grado de inflamación y el grado de necrosis del páncreas. Y entonces pone todo eso en un score y evalúa cuál es la morbimortalidad del paciente. ¿Sí? Todo eso vamos a tener acá en esa tablita. Acuérdense que score mayor o igual a 6 es sinónimo de gravedad, de enfermedad grave. O sea, el paciente tiene mayor morbimortalidad. Es importante saber, Baltasar, sí, pregunta en los orales y en los escritos, ¿sí? Pero fundamentalmente, lo más importante es lo siguiente, saber cuando el páncreas, por ejemplo, A, B, C, D y E, A, el páncreas es normal, B, está aumentado de tamaño, C, ya tiene inflamación del páncreas o de la gordura peripancreática, D, hay 2 o más colecciones y o presencia de aire, colección única peripancreática, y E, cuando hay 2 o más colecciones pancreáticas, o sea, líquido, y o presencia intraperitoneal de aire. Aí se pontua de 0, 1, 2, 3 e 4, e necrosis. Esse é o ponto mais importante, porque é de acordo à necrosis que nós vamos a decidir se hacemos
antibiótico o no. Si el paciente no tiene necrosis, puntúa 0. Si tiene necrosis menos de 30%, puntúa 2. Y si tiene necrosis de 30 a 50%, además de puntuar 4 puntos, tenemos que hacer, a partir de 30%, se hace antibiótico a ese paciente para evitar que desarrolle una sepsis. Muy, muy importante eso. Como eu dije, são classificações, temos que sí o sí escrever. Se pergunta no exame, nos simulacros vão a perguntar, então, ojo nisso e vamos a full. Depois, então, só para mirar o Baltasar, e basicamente, acá temos pâncreas, sí, como vocês podem ver. Eu, em minha persona, não sei delimitar quanto é 30, 50%, pero en el informe que viene aí da imagem del médico que hizo la TAC, viene hablando que tiene tanto por ciento de necrosis y tanto de inflamación. Como podemos ver acá, tenemos un páncreas un poquito inflamado. Lo más llamativo es que generalmente el páncreas suele ser de la misma densidad. Como nosotros podemos ver acá, el páncreas no está de la misma densidad, o sea, no está homogéneo, está heterogéneo. Entonces, eso tenemos que abrir el ojo y pensar, tiene una inflamación y essa mantita acá mais negra nos hace pensar em uma necrosis. O que eu não sei realmente e que não se pergunta é como que em um ataque eu vou decidir se tem 30% ou 50%. Obviamente, se tem todo isso de pâncreas comprometido, eu tenho mais de 50%, solamente mirando assim. Mas se tenho acá, eu creio que teria 30% de necrosis pancreática, porque isso mais oscuro, sim, é necrosis pancreática. Qual é o último critério? Que também pode ser pergunta, mas esse se pergunta um pouquinho menos, com menor frequência, de la pancreatites, e já vamos terminar, graças a Deus, com critérios. Outro critério que também suele ser pergunta, mas que não é tão frequente, é BISAP. BISAP nos refere a nitrógeno, está em inglês, mas é nitrógeno. Sí, alteração do estado mental, síndrome de resposta inflamatória sistêmica, edad e quando tem efusión pleural, que es derrame pleural. ¿Sí? Básicamente, entonces, vamos a mirar nitrógeno, alteración del estado mental, si tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, edad mayor a 60 y derrame pleural. ¿Cuál es el punto? Cuando el paciente, vamos a puntuar un punto en cada uno, ¿sí? Y si el paciente tiene menor de 2, es menos de 1% de mortalidad, o sea, muy baja. Si tiene de 2, igual a 2, 2%, y si tiene mayor o igual a 3, es 5 a 20% de mortalidad. Generalmente lo que se hace es el Ransom y Baltasar. Ransom, Liegas y Chalau, para no olvidar la neumotécnica, y BISAP, muchas de las veces ni se preguntan en los exámenes. Pero básicamente son esos los criterios que nosotros tenemos para definir nuestro paciente con pancreatitis, si es una pancreatitis leve, qual é a morbimortalidade de nosso paciente e também para actuar frente a esse paciente. Bueno, tratamento de la pancreatitis. Não é difícil. Sempre quando temos algo muito agudo, é MOV, monitorio oxígeno e vias. Acordando que paciente com pancreatitis aguda grave, nós vamos fazer lá internação no CI e monitorio oxígeno e vias. Reidratação, gente, reidratação acá não se pode olvidar. La pancreatitis es una de las enfermedades que más se pierde líquido. Entonces, la reidratación acá es pesada. Se hace, por ejemplo, 3 hasta 4 litros, puede llegar hasta 5 litros en 24 horas de reidratación con Ringer lactato. O sea, hidratación acá es pesadísima. 3 hasta 4, 5 litros de solución de cristaloides. Analgesia para evitar el dolor, acordando que muchas de las veces con el oxígeno el dolor se alivia. Acuérdense que un dolor jodido ese es muy pesado. Entonces, con el oxígeno muchas de las veces el páncreas suele ser muy sensible al oxígeno. Entonces, cuando restituimos ponemos más oxígeno en el paciente, puede dejar de doler, puede disminuir el dolor. Protección gástrica, porque el paciente está con estrés, entonces el paciente no va a volver a comer tan temprano, já vamos entender por quê. E proteção gástrica se hace fundamentalmente com omeprazol, inibidor de bomba de protões, ou um antiacidoso, uma cimetidina ou uma ranitidina se pode utilizar acá. E antibiótico profilático, se necessário, sonda nasogástrica. Porque nós vamos deixar em repouso
de alimentación de agua de nada. ¿Por quê? Justamente porque se tenemos una pancreatitis que está liberando enzimas, lipasa, amilasa e tripsina, por que mierda vai dar de comer a esse paciente? Se quando damos de comer ao paciente, empieza a produção de enzimas. Não tem por quê. Se nós damos de comer ao paciente, por via, obviamente, por via oral, o paciente vuelve a produzir enzimas, essas enzimas vão aún mais piorar seu grado, empeoram a inflamação, destruyen aún más el páncreas y entonces jode peor con el paciente. Entonces, por eso que se pone la sonda nasogástrica en nuestro paciente. Y entonces un cuadrito que me llamó mucho la atención y que me ayudó mucho es que cuando tenemos un paciente con pancreatitis aguda, tenemos que primero hacer hidratación, o sea, MOV, monitoreo oxígeno y vías, no olvidar de la analgesia, sí o sí analgesia. Heparina de bajo peso molecular se puede dar, pero muchas de las veces se espera y se piensa si vão a dar mismo heparina o no a ese paciente, porque el paciente con pancreatitis aguda tiene riesgo de formar trombos, pero en ese caso nosotros vamos a abrir el ojo y vamos a esperar y vamos a monitorizar nuestro paciente. Entonces, EMOV, monitoreo oxígeno y vías para no olvidar y analgesia. Se o paciente tem uma pancreatitis leve, se hace o tratamento etiológico, porque, por exemplo, se tem uma pancreatitis leve, que é ocasionada por uma litiasis biliar, lito que descendeu e parou em ampolha de Vater. Se nós temos isso, temos que fazer tratamento etiológico. Se o paciente, sabemos que a causa é alcoólica, que é a segunda mais frequente, temos cessando o álcool, fazendo todas as medidas higiênico-dietéticas com esse paciente, nós em um período muito curto de algumas horas ou dias, o paciente já melhora muito tranquilo. Pero se o paciente chegou com pancreatitis aguda, todo terminado mais ou menos, tem síndrome de resposta inflamatória sistêmica, signos de falha multiorgânica, hematocrito maior ou igual a 44%, ou a PAT2 maior ou igual a 8, se esse paciente vem com algum desses signos, temos uma pancreatitis grave. Aí nós vamos fazer monitoreo oxígeno y vías, analgésico. Acuérdense que hay que hidratar mucho a nuestro paciente y se hace un TAC. ¿Por qué se hace la TAC? Justamente para nosotros delimitar si nuestro paciente va a necesitar antibiótico o no. ¿Cuál es el punto? Paciente hizo la TAC, tiene más de 30% de necrosis de Baltasar, ¿sí? Tiene indicación de antibiótico. Si no, no necesita antibiótico. Entonces, nosotros, de acuerdo al ataque, y acordando que, solo para hacer un paréntesis, sí, un paréntesis, no sé, no me acuerdo, ahora no tengo memoria para eso. Si nosotros tenemos un paciente con pancreatitis grave, lo más importante acá es hacer un ataque, porque el ataque es gold standard en pancreatitis. Sí, anoten eso porque es muy importante. TAC es gold standard para pancreatitis. Ah, pero no es más fácil hacer una eco. Sí, se puede hacer, pero la eco, por cuenta del aire, del gas, se pierde mucho detalle. Entonces, lo gold standard acá es TAC, tomografía axial computada. Básicamente, eso es lo más importante de ese cuadrito, ¿sí? Cuando definimos si es una pancreatitis aguda grave, cuando definimos si es leve. Y después, obviamente, si es grave, buscamos la causa. Por ejemplo, si tiene una colangitis, signos de colangitis, nosotros vamos a hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica más una esfinterotomía, que ya vamos a ver si, por ejemplo, sospechamos infección, antibióticos, punzamos la necrosis para ver si hay positivo para algum germe. Então, todo vai depender de como está nosso paciente. Mas, basicamente, esse quadrito nos serve para definir quando o paciente é leve e quando é grave. Bueno, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Quando é indicação absoluta? Quando o paciente tem uma pancreatitis aguda grave de origem biliar, ou seja, quando tem litos acá, que está obstruindo o Wirsum e o colédoco. Então, se hace la colangiopancreatografia retrógrada endoscópica urgente com a esfinterotomia endoscópica. ¿Sí? Perfeito. Aí tratamos já nosso paciente de la pancreatitis e desse síndrome de colestasis que tinha. Cirurgia. Quando se hace cirurgia em nosso paciente com pancreatitis?
en momento agudo no se hace. Hay estudios que dicen que la cirugía en el momento agudo, o sea, en algunas pocas horas, 48, 72 horas, empeora la pancreatitis del paciente. Entonces, la cirugía solamente se deja si cuando hay dudas en el diagnóstico. Ahí vamos a hacer una laparotomía exploradora, ¿sí? Para cuando nosotros no sabemos la causa. Y nosotros vamos a hacer cirugía, la indicación de cirugía después del 10º día, y si tenemos, por ejemplo, se llama cirugía tardía, es cuando tenemos complicaciones locales. E isso foi minha pergunta de horário. Quais são as complicações locais da pancreatite? E aí podem ser pseudoquistes, abscessos e complicações pseudoquistes e abscessos são os mais frequentes, e depois temos complicações extrapancreáticas, seriam as sistêmicas. Mas, basicamente, cirurgia, em primeiro momento, não está indicado, somente se temos dúvida para diagnóstico, e nós vamos fazer ao 10º dia a cirurgia tardia se temos complicações extrapancreáticas. Quais são as complicações locais ou extrapancreáticas? Quais são as complicações locais? Pseudoquistes são as mais frequentes, obstrução biliar, pseudoaneurismas, por cima da cá, obstrução duodenal, ascites pancreática, trombose da vena esplênica e câncer. Pero, fundamentalmente, essa foi a minha pergunta de horário de minha final. Quais são as complicações da pancreatite? Empecé por as complicações generais, que já vamos falar, e depois ele me perguntou quais são as locais. E, fundamentalmente, pseudoquistes e obstrução e pseudoaneurismas não se pode olvidar. São as 3 mais frequentes e mais importantes acá em la pancreatite. Pseudoquistes é quando se forma um quiste ao redor do pâncreas, obstrução biliar, por quando a inflamação pode obstruir o conducto biliar, e pseudoaneurismas também se podem generar por conta dessa inflamação que pode generar uma alteração da parede do vaso. Complicações sistêmicas, essa queda um pouquinho, é mais fácil, sim, insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal, choque, dano multiorgânico, ou seja, falha multiorgânico, sepsis extrapancreáticas, SIDS e hiperglucemia. Então, sistêmica é mais fácil. Se nós pensamos que temos um síndrome de resposta inflamatória sistêmica, pode generar uma sepsis com choque, com insuficiência renal aguda, com uma insuficiência respiratória aguda por conta do derrame pleural e alteração. Acuérdense que quando temos uma sepsis, o alvéolo se danha. Então, podemos ter uma insuficiência respiratória aguda por conta desse dano alveolar. Crônica, sequelas crônicas, muito importante, diabetes. Essa sim ou sim é bingo. Generalmente, os pacientes que tiveram uma pancreatite aguda podem desenvolver diabetes por conta que se o pâncreas se destruyó as células beta, então se pode generar diabetes. E mirem lá, quantidade de pacientes que quedam, 54%, é muito, muito frequente. Polineuropatia por conta da diabetes, hérnias abdominais, dolor abdominal, pancreatite recorrente e esteatorreia irritável. Todas essas são complicações sistêmicas da pancreatite aguda. Então, nós o que temos que saber de pancreatites é as causas, fundamentalmente, porque sem causas, nós não sabemos que devemos tratar. Sí, isso é fundamental. Por exemplo, se o paciente tem uma pancreatite aguda por uma furosemida, vamos sacar o fármaco. Sí, isso é bem sencillo. Então, sí ou sí, causas, diagnóstico, sí ou sí, sempre pergunta, clínica, laboratório, que é amilase lipasa maior a 3 vezes, e LATAC, que é imagem, e os critérios, Hanson, Baltasar e BISAP. Fundamentalmente, esses 3 já são suficientes em pancreatite aguda. Complicações, sí ou sí, são muito, muito importantes. Foi a minha pergunta de horário, então, ojo nisso que pode perguntar novamente. Agora, vamos para a pancreatite crônica. Essa é mais sensível, mais sencilla, não sensível, é mais sencilla. Vamos ver a hora que, generalmente, déjame ver se está gravando, porque por aí estou hablando, não está gravando. Vamos ver que na pancreatite crônica temos cambios irreversíveis. E só nós podemos fazer uma analogia ou pensar também que em la cirrose teníamos cambios irreversíveis. Em la pancreatite crônica também vamos ter cambios irreversíveis. Então, é uma enfermidade inflamatória crônica que causa cambios morfológicos irreversíveis. Generalmente cursam com dolor e perda da função pancreática. Quais são as causas de pancreatite crônica? Essa é mais fácil, porque temos uma mnemotécnica, Chigaro,
que é a mnemotécnica TIGAR? TIGAR é basicamente tóxico, idiopático, genético, autoimune, recorrente e obstrutivo. Dentro dos tóxicos, temos álcool, fumar, hipercalcemia e hiperlipidemia. Idiopático é uma maneira mais linda de chamar quando não sabemos a causa, idiopático. Genético, antecedentes fundamentalmente familiares de primeiro grado. Autoimune, relacionados com pancreatites autoimune. Recorrente, quando temos, depois de uma necrose, alcoolismo crônico, diabetes e radioterapia nos cânceres. E obstrutivo, quando temos, por exemplo, uma obstrução do ducto pancreático benigna ou maligna, obviamente. Pero basicamente, a pancreatite crônica, a fisiopatologia é a mesma, pero é crônica. Se causa cambios irreversíveis no parênquima hepático. Que há que saber de las etiologias? Há que saber, pelo menos, a mnemotécnica e saber cada uma. Ou seja, tóxico, idiopático, genético, autoimune, recorrente e obstrutivo. Sabendo isso, geralmente suele ser o suficiente. Clínica, dolor abdominal, muito, muito frequente. Geralmente, esses pacientes têm muito dolor abdominal e é um dolor abdominal crônico. Há perda de peso com ou sem diarreia. Pode haver diarreia nesses pacientes, mas geralmente a diarreia suele aparecer somente quando o paciente já tem mais de 70% do pâncreas afetado. Então, a diarreia é uma manifestação bem tardia. Síntomas de diabetes, por conta que se temos uma inflamação, temos diminuição da formação de insulina, então se pode apresentar os signos e síntomas de la diabetes, poliúria, polifarria, polidipsia e perda de peso, por conta da diabetes. Se está, gente de OR, se está comprometido 90%, não 70%, 90% do pâncreas, aí sim aparece lá esteatorreia. Sim, esse é o ponto bem importante. Aparece uma esteatorreia que é bem assim. E déficit de vitamina B12 em 40%. Então, assim, qual é a coisa mais importante que temos que nos acordar acá? Dolor abdominal crônico. Isso não pode faltar. Vômitos, síntomas de diabetes e esteatorreia, quando o paciente perde muita função pancreática, esse vai ser nosso paciente com pancreatite crônica. Como se hace o diagnóstico da pancreatite crônica? Laboratório e imagem. Laboratório, hemograma completo, recuento de plaquetas, função renal, função hepática, pancreática também, amilase, lipasa, generalmente, o RNES. Las guias, muitas das vezes, el MIR, generalmente dizem para pedir amilase e lipasa, pero qual é o ponto mais importante? Amilasa e lipasa, em la pancreatitis crônica, não serve. Se muitas das vezes as amilasas estão elevadas muito pouco ou estão hasta mesmo em valores normais, e então, na pancreatitis crônica, amilasa e lipasa, por isso eu pus um asterisco, não serve. E isso já foi pergunta de escrito. Então, em la aguda, sim, serve muito, é critério de diagnóstico. Pero acá em la crônica, não serve de merda nenhuma. Depois dessa, creio que sim ou sim, por lo menos, isso nós vamos memorizar. Radiografia de abdômen simples, que nós temos acá? Temos um pâncreas que tem muitos pontitos. Esses pontitos são as calcificações pancreáticas que aparecem depois de uma pancreatite crônica. Então, o pâncreas começa a calcificar-se e assim aparece na radiografia. É difícil de obter essa imagem? Sim, é muito difícil. O que mais se utiliza é TAC ou ecografia. Você pode utilizar também para ser diagnóstico uma CP, obviamente que a TAC aparece calcificações no pâncreas, e você pode utilizar CPRE para evaluar o pâncreas, ou uma ecografia, uma ecoendoscópica, que aí se põe no endoscópio e tem um transductor acá e evalua o pâncreas, que é a ultrassonografia endoscópica. Saltei. Diagnósticos diferenciais de pancreatitis crônica, relacionado fundamentalmente com o síntoma principal, que é o dolor. Temos que fazer diagnóstico diferencial com úlcera péptica, litiasis biliar, tumores retroperitoneais e carcinoma de pâncreas. Síntoma principal é a mala digestão, então, descartar sempre enfermidade celíaca e outras enteropatias menos frequentes. Pero, generalmente, pacientes com pancreatite crônica
Son pacientes ya mayor de edad, o sea, mayor de edad no 18, sino que 50, 60 años, y son pacientes que presentan esa clínica de dolor abdominal crónico, diarrea, puede presentar pérdida de peso y vómitos. ¿Sí? El pronóstico es incierto porque depende de muchos factores del propio paciente. Y bueno, tratamiento, entonces para terminar la clase, es médico y quirúrgico. Médico, hay un punto muy, pero muy importante del tratamiento médico, que nosotros vamos a hacer alivio del dolor con las enzimas pancreáticas exógenas, o sea, amilasa, lipasa y tripsina. No son todas que el paciente va a tomar, sino que, si no me falla la memoria, es amilasa, que o paciente vai tomar, e lipasa. Essas duas, o paciente vai ingerir via oral e vai ajudar a metabolização das comidas. Octiotride fundamentalmente para reduzir o riesgo esplácnico. TCM, que é TCM? Triglicéridos de cadena média, mais péptidos hidrolizados. O que foi uma vez pergunta de exame, eu nunca mais vou olvidar, é que era o TCM. TCM es, por ejemplo, es extraído del aceite de coco. Sí, el aceite de coco tiene mucho TCM, son triglicéridos de cadena media. Esos triglicéridos son absorbidos sin ninguna ayuda, o sea, no necesitan de ninguna enzima para degradarlos. Es por difusión pasiva o facilitada, no me acuerdo ahora bien cuál es, pero básicamente tenemos cuando el paciente ingiere TCM, ¿sí? Que está en el aceite de coco, ingiere, ese TCM pasa, es absorbido de manera simple, no necesita ninguna ayuda para ser absorbido. Y reduce el dolor, los TCM y las enzimas exógenas vía oral. Si el paciente presenta diabetes, hipoglucemiantes orales e insulina, e la cirurgia, quando nosotros, obviamente, medidas higiênico-dietéticas para reduzir, para deixar de beber, dejar de fumar, cuidar sus triglicéridos, ejercicio, todo eso, como ya sabemos. Y cuando se hace cirugía cuando el paciente tiene mucho dolor, cuando el dolor no cesa de acuerdo a nuestro tratamiento médico y quirúrgico. Bueno, entonces, cirugía solamente si el paciente tiene dolor. Essa foi a classe de hoje de pancreatites aguda, pancreatites crônica. Eu creio que deixei o mais sencillo possível. Sí, creio que facilitei um montão a vida. Então, agora é só prender as pilas, estudar. E qualquer dúvida que tenha, me envie um mensajito aí, que estou à disposição. Tenha um lindo dia, uma linda tarde, uma linda noite. Muitas bendições e, bueno, nos vemos na próxima classe. Adiós.